vou retornar mais um pouquinho para que você compreenda, porque muitos falam que o dom da fé nos faz crer. Eu deixo um ponto de interrogação para você. Os demônios têm fé. Tem ou não tem? Está na escritura que os demônios têm fé e estremece. Então eu digo para você, na verdade, que a fé não pode te salvar. Há um conjunto de regras pelas escrituras aqui. Tem que ter a fé e tem que ter a obediência. Porque os demônios têm fé, mas eles estão sempre se levantando, blasfemando contra o Senhor, contra a sua obra, contra os seus filhos. E Deus permite, porque a sentença já está lavrada. E ele serve até mesmo de ser como testadores da nossa fé. Como eu disse, nós estamos na pauta siga-me ainda. Exemplo, Lucas capítulo 9, verso 23 a 25. E dizia a todos: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a tua cruz e siga-me. É isso que nós devemos pregar, o verdadeiro evangelho. O evangelho verdadeiro é isso que Jesus trouxe e deixou para os seus apóstolos e deixou para nós. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Um bom exemplo, a boa companhia, a boa palavra, a boa vivência entre irmãos, entre cristãos verdadeiros. Então ele dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O contexto da vida é isso. Não é um evangelho que pregam aí triunfalista. Eles pregam um evangelho triunfalista. Pastores mercenários. Por quê? Porque eles querem manter os seus impérios. Eles querem arrecadar dinheiro, ter suas viagens, podem viajar para todos os países do mundo inteiro, conhecendo culturas, e principalmente Israel. Então eles fundam, compram terreno, compram tantas coisas que vão ficar nessa terra. É mesmo até então usurpando a viúva, o órfão e o estrangeiro. Não ajudam. Esses são os tipos dos pastores mercenários, que com a ideia de caridade, de ser bonzinhos, eles extorquem o povo, usando até mesmo lá no Velho Testamento, o qual eles usam Malaquias sobre o dízimo. Eu sou daquele que creio naquilo que o apóstolo disse, que Deus, que cada um contribua não por necessidade, por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não vivemos mais no tempo da lei, olho por olho, dente por dente. É claro que se nós semeamos a semente, a sementeira, ela vai se acrescentar, pois é promessa de Deus. Mas tem que ser voluntário do coração do ser humano. Porque a palavra diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. E Deus jamais fica devendo alguma coisa para alguém. Então é automático que o Senhor vai te abençoar, que vai abrir porta do céu. Eu faço caridade, eu abençoo, ajudo meu próximo, meu irmão, eu dou uma oferta na igreja, até mesmo digamos que seja o dízimo, eu dou, é porque eu amo aquilo que faço. Eu dou por amor, eu dou pela fé, eu dou pela fé. Eu não careço estar como obreiro ou pregador, cauterizando, enfatizando que se você não der, você é ladrão, que se você não faz, você vai para o inferno, porque então seria comprado a obra do Senhor. A compra, a indulgência, isso é pecado, isso é heresia diante do Senhor. Nós ajudamos o irmão com a cesta básica, não para ser salvo. Nós damos o dízimo, a oferta, não para ser salvo. Nós damos ou fazemos isso porque nós somos salvos. E não por ser cauterizado por mercenários que aí estão
e beatificam objetos, beatificam roupa e todo tipo de objeto e colocam um preço em pró dizer que da obra. Esses são mercenários. Esses são falsos profetas e falsos obreiros que usam o evangelho, usam o nome de Cristo, usam a palavra de Deus para dizer, para um bem melhor, você tem que fazer isto ou aquilo, e Deus vai lhe acrescentar 10 vezes mais. Em nenhum momento Deus precisa do teu dinheiro, em nenhum momento Deus precisa do teu ouro ou da tua prata. O Senhor quer que nós sejamos o quê? Verdadeiros irmãos, amando o Pai, amando o Filho dele que é Jesus, amando o Espírito Santo, e da mesma forma amar o próximo, o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não queremos uma maldade para nós, então nós não vamos querer para o irmão. Se nós queremos viver bem e ter uma vida cômoda, com bens materiais, com bom alimento, devemos também fazer pelo irmão, ajudar o irmão vendo ele numa necessidade. Tiago bem disse em uma de suas falas: o que adianta eu ver meu irmão em condição precária, passando necessidade, fome, nudez, e eu dizer, vamos orar e vai em paz? De que adianta isso? De que adianta? Não adianta nada. Então tem esse ver espiritual que um filho de Deus, se ama a Deus, vai amar o seu próximo como a ti mesmo, pois aquilo que não quer para si não vai querer para o seu irmão. Então é isso que ensina, que nós devemos ensinar no pregar do Evangelho. As pessoas devem contribuir, sim, que cada um contribua não por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria, diz a palavra. Então você tem que dar com satisfação, com alegria, não por temor, não por barganha, não por interesse. É assim que diz, e é assim que ensina, e é assim que você deve pregar ao teu irmão, à tua família, que se procede dessa forma na oferta, e no viver de ser um cristão verdadeiro, servindo a verdade, que é a palavra de Deus, em Cristo Jesus, segundo aquilo que foi deixado pelos apóstolos, para que nós possamos disseminar a verdade, o amor. É isso que diz as Escrituras. Vamos lá. Eu estava fazendo a leitura aqui do segundo exemplo, que um vira a voz do Senhor, né? Ele dizia a todos: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia sua cruz e siga-me. Então, como eu disse também, na verdade, o cristão ele nunca vai parar, ou na caminhada ele sempre vai ter que levar a sua cruz. Só que essa cruz já não é mais a cruz do pecado. Entendam bem, Jesus disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. Agora, Jesus disse que o fardo é leve. Então esse fardo você vai continuar levando. Essa cruz você vai tomar cada dia e vai continuar levando. Mas é a cruz da verdade. A cruz da verdade. A cruz da salvação. A cruz da maldição, que amaldiçoou Jesus. Então você vai levar ela, a verdade de Cristo. Qual que é a verdade de Cristo? Ele bem nos orientou para que o homem não venha dizer que não foi avisado. O próprio Senhor Jesus disse: você e eu que vai servir a Ele, vocês saibam bem que a partir de quando vocês tomarem essa cruz, ela vai ser leve. A cruz que eu der para vocês, que é a palavra que vocês vão seguir, que é obedecer os ensinamentos da doutrina. Mas vocês vão ser odiados por levar a minha cruz, por pregar a verdade, por pregar o amor, por pregar o arrependimento, por pregar o perdão que vocês devem pregar entre vocês. Vocês vão ser odiados e perseguidos por causa do meu nome, porque eu vos ensinei isso. Então é isso que nós devemos pregar para as pessoas. Não tem nada a ver com ser cabeça, não ser cauda, ser rico e granjear bem nessa terra. Olha só, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la.
Mas qualquer que perder por amor de mim, perder a sua vida, a salvará, ou achará a sua salvação. Entendeu? Então diz, porque qualquer que salvar, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas que qualquer que perder por amor ao Evangelho, por amor do Senhor Jesus, mesmo que morra, como foi assassinado os apóstolos, Estevão, enfim, muitos profetas, eles perderam sua vida por amor à palavra, por amor a Deus. João Batista pregou para o rei do seu adultério, foi decapitado. Os apóstolos também. Estevão foi apedrejado por causa de pregar a verdade. Os fariseus não aceitaram, e ele perdeu a sua vida naquele ato de que foi apedrejado. Mas, no mesmo tempo que perdeu, diz que Jesus estava em pé, a gente de Deus, esperando Estevão achá-la, salvá-la, e foi salvo, está na glória com o Senhor. Isso é para todos, não foi só para Estevão, e para você, para mim, para todos aqueles que estão aqui na terra e que venham sofrer tais atrocidades, como muitos são assassinados na China comunista, em outros países islâmicos. Essas pessoas, se elas ainda têm que fazer como Estevão. Estevão disse e não acusou, disse: Senhor, lhe imputes, perdoa os pecados deles. Como Jesus também disse: Pai, perdoa eles, não sabem o que estão fazendo, quando estavam matando Jesus. Porque que proveito há ao homem granjear o mundo todo? Que proveito há? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas o evangelho morno, o evangelho dos mercenários, é o que diz: que você deve ir e buscar e granjear, ter empresas. Se você tem uma, você tem que arrebentar e ter mais 4 e 5. Esse é o evangelho falso. Isso que você não deve pregar. Eles pregam mentiras e engano, os mercenários, os falsos mestres. Essas igrejas que aí estão comunidade, aliás, essas igrejas que aí estão combinadas, misturadas com o ecumenismo, com o governo federal, que você pode observar, porque eles estão no interesse do quê? Do dinheiro, da comida, de enriquecer. Mas Jesus foi bem claro em ensinar a mim e a você que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas alegria, justiça no Espírito Santo do Senhor. É isso que é o reino do céu: alegria, justiça e paz no Espírito Santo. É isso que consiste o reino dos céus. Então, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o que nós observamos que essa geração está pregando: a universal do reino da terra, o boiadeiro de grandes fazendas, o fala mansa, o fala quietinho do seu R.R. Soares. Em nenhum momento você vê ele pregando contra os pecados, contra uma população, ou contra uma humanidade, vamos dizer assim, pregando à humanidade que eles estão caminhando para o inferno porque buscam bens materiais. A palavra diz que nós devemos tomar posse da vida eterna, a qual o Senhor tem nos apresentado. Não tomar posse de posses terrenas. A palavra diz bem claro que as pessoas iam se cercar de falsos mestres, que bajularia por motivo interesseiro. A palavra diz que eles fariam negócio da população, e não é o que eles fazem. Fazem negócio da população. Viria um falso profeta que faria um negócio, e é o que eles fazem. Eles querem vender livro, eles querem vender a caneta, eles querem vender o CD, eles querem vender o DVD, e eles comercializam o nome do Senhor. Fazem livros, contam história paralela com a Bíblia e se colocam como grandes escritores e homens de Deus. Se eles fizessem, digamos assim, até mesmo exemplares da Bíblia, palavra de Deus, a palavra, e distribuísse, até concordaria.
Mas livros paralelos, achando algo, isso e aquilo, se colocando como um profeta, até mesmo colocando posições particulares e pessoal delas, e distorcendo até o que está na Escritura, pagarão um grande preço, e o preço caro. Esse preço será de inferno, de condenação eterna. E são muitos daqueles que eles se acham que são homens de Deus, que viajam. A palavra diz que eles viajariam o mundo todo. E eles viajam, e vai lá para a Europa, e vai para todos os estados brasileiros, vão para o mundo todo pregando o evangelho. E eles fazem o convertido. E desse convertido eles fazem 2 vezes filho do inferno. Por quê? Porque ensinam heresias, não ensinam a verdade, não pregam a verdade de Cristo. Usam como comércio dessas pessoas. Farão de vós negócio. É o que eles fazem. Infelizmente. Daí o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Totalmente oposto daquilo que Jesus ensinou. Eu não me canso de falar porque é uma necessidade. Jesus disse: buscai o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Esse é o evangelho verdadeiro que eu devo pregar. E se abster das coisas deste mundo. Tem uma palavra que diz: compre como se não comprasse. Use como se não usasse deste mundo. Casem como se não se casassem. Por quê? Porque o nosso reino não é deste mundo. Como diz Jesus, o meu reino não é deste mundo. Nós somos forasteiros, a nossa pátria está no céu. Nós estamos de passagem. E para cumprir o evangelho e pregar o reino dos céus, não é o reino da terra. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí entra aquela questão. Então um dia você ouviu a voz de Jesus, Jesus disse: vinde a mim. Jesus bateu na porta, você abriu, ele entrou, você está ceando com ele. Passamos por todos esses versículos e palavras que eu trouxe a você. Agora nós vamos entrar na sequência daquilo que continuamos a ensinar às pessoas, aos irmãos, aos familiares, aos vizinhos, aos colegas de trabalho, enfim, a todos que nós tivemos alcance que o Senhor Jesus colocar para nós falarmos. Olha só, o ide do Senhor. Como pregar o evangelho é o tema dessa mensagem que eu estou trazendo para você. Como pregar, né? Como pregar o evangelho verdadeiro de Deus. É isso que eu tenho vos ensinado. Olha só, o ide e as doutrinas. O ide do Senhor. Marcos, muito conhecido, capítulo 16, verso 15. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui Jesus já está nos dando uma orientação, a mim e a você. O ide. Ele deu uma ordem imperativa para mim e para você. Ide por todo o mundo. Talvez você não possa ir para o mundo todo, mas você pode ir até onde te alcançar, na tua cidade, onde você está, no teu trabalho, no teu lar, no teu bairro. Ou, na vontade do Senhor, você pode até ir para o mundo todo. Mas não ser como os mercenários que viajam o mundo todo e fazem um convertido daí 2 vezes filho do inferno. Você tem que pregar a verdade, o ensinamento, se Deus te levantar. Mas ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi uma ordem aos apóstolos e a nós também. Cabe a nós. Mas tudo aquilo que seja da vontade do Senhor, no tempo do Senhor, então nós o faremos. Ide e as doutrinas. Tem um ide do Senhor em Marcos 16, 15 e tem um ide e doutrinas lá em Mateus 28, 19. E diz: portanto, ide, anunciai a todas as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui o apóstolo está nos ensinando. Tem que pregar o evangelho da salvação, ensinar a salvação, o reino eterno, a morte de Cristo. E também, aqui em Mateus 28, 19, ele diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui é bem claro aqui da palavra do Senhor que Ele nos deixou. É para nós ensinarmos todas as coisas que estão na Escritura. O que você aprendeu pelas Escrituras, nos Evangelhos, nas cartas, Ele diz que então nós devemos ensinar e guardar todas as coisas, como Ele disse, que vos tenho mandado. Pois estou convosco. Ele está aqui, Ele está vendo o que você está fazendo, está vendo o que eu estou fazendo, está vendo o que a nação está fazendo, Ele está vendo, o Senhor Jesus está vendo o que todo o mundo, cada ser humano está fazendo, está vendo tudo. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Um exemplo também que eu gosto muito de falar, de pregar o Evangelho, porque Jesus, quando foi batizado, daí ele saiu das águas, e aí começou a pregar o quê? Ele começou a pregar o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A consistência do Evangelho de Cristo e do nosso Salvador Jesus, a obra do Senhor em si, toda ela é ditada e escrita em ensinamentos, em leis, em decretos, para nós pregarmos o quê? Que é chegado ao reino dos céus. A boa nova é que todos estavam destituídos, porque todos estão condenados ao inferno por causa dos seus pecados. Mas agora encontra-se em Cristo Jesus, crendo nele e na obediência dos ensinamentos, da doutrina, então você alcança o quê? A salvação. Um exemplo que eu gosto muito de falar também, porque Jesus saiu pregar a boa nova é arrependimento, não é dinheiro, não é fama, não é riqueza, igual fazem por aí, nesse mundo afora, desde o Brasil até os 4 cantos do mundo. Olha só o que diz aqui em Atos capítulo 3, verso 18. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o Cristo haveria de sofrer. Verso 9. E ele disse: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Verso 20. De modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo que já vos foi previamente designado. Aqui está. O apóstolo Pedro, quando estava lá em Atos capítulo 3, a população começa a perguntar, quando eles ouvem a pregação de Pedro sobre Jesus que havia morrido, por que Jesus morreu? Varão poderoso, o Messias, o ungido de Deus, por que ele morreu? Então Pedro começa a expressar todas as escrituras e mostra para eles por que Jesus morreu. Qual foi a necessidade? Talvez naquele momento Pedro pudesse falar assim: não, Jesus morreu porque ele vai ressuscitar e vai ser um grande rei, um rei político, e vai dar comida, bebida, emprego a todos. Jesus morreu para deixar vocês ricos, e aqueles que é pobre e miserável não vão enriquecer, vão ser todos ricos. Israel vai ser bajulada por todas as nações, não vai precisar nem trabalhar mais. Não foi isso que Pedro pregou. Pedro em nenhum momento falou lá: olha, Jesus morreu e vocês têm que seguir ele e ofertar o holocausto, e vocês têm que trazer seus bens, que vocês vão receber 10 vezes mais, e vocês vão... Não foi isso que Pedro pregou. E eles ficaram com muito temor ali em Atos 3. Então Pedro começou a ensinar. Pedro começou a mostrar para eles a verdade. Entretanto, foi dessa forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas. Era um plano de Deus, era um projeto de Deus para trazer o reconcílio da humanidade
para com o próprio, né? Criador de tudo. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que seu Cristo haveria de sofrer. Então Jesus sofreu, foi moído pela nossa transgressão, se fez maldito na cruz. Para quê? Para que nós pudéssemos alcançar o perdão. Ele diz no verso 19: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Então vocês têm que se converter em Cristo Jesus, se arrepender em nome de Jesus, pedir em nome de Jesus o perdão. Arrependei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Então é isso que nós temos que pregar. O verdadeiro evangelho é: a morte de Cristo foi para nos salvar do inferno, não para ficar rico, não para virar popstar ou estrelas deste mundo. 20. De modo que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. Então, no mesmo tempo que nós vimos ser arrependidos de nossos pecados sejam apagados em nome de Cristo, lavados no sangue de Cristo, e nós íamos ter o refrigério de sabermos que agora não somos mais condenados. Portanto, não há nenhuma condenação naqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o quê? O Espírito, a palavra, a vontade, a obediência do Senhor. E nós temos o refrigério. Sabemos que somos atribulados, somos perseguidos nessa terra, mas o porvir, a glória do Senhor sobre nós, a nossa salvação, a nossa alegria e a salvação que há sobre nós, não tem como explicar grande alegria do que o Senhor tem nos dado, intermédio de Cristo Jesus. E Ele envia Cristo, que já vos foi previamente designado. Ele já enviou para mim e para você. Esse é o evangelho verdadeiro, meu querido e amado irmão. Devemos pregar arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado ao reino dos céus. O resto do que inventam dentro das igrejas, cursos e tantas outras parafernália, desculpe da palavra, parafernália, né? Que eles inventam dentro dos templos, cursos e não sei o que você tem que fazer isso e fazer aquilo, e comprar o livro de tal pessoa, contar tal história, eu escrevi um livro maravilhoso, vai mudar minha vida. Não, o que vai mudar a sua vida é Jesus Cristo. O que vai mudar a sua vida é a verdade de Cristo. O que vai mudar a sua vida é a tua obediência e o amar de verdade a Cristo. O resto é conversa afiada. É claro que você pode ler um livro, até mesmo um testemunho que a pessoa venha contar. Tem muitos testemunhos, o apóstolo Paulo, os apóstolos, mas são testemunhos, nós podemos observar pela Escritura, de homens que amaram a Cristo ao ponto de dar suas vidas, de serem assassinados, decapitados, degolados, queimados em fornalha. Isso é um bom testemunho. Agora a pessoa chega e diz: eu tenho um bom testemunho, eu era pobre, agora estou bilionário, agora sou rico. Que glória nisso. É tudo oposto ao evangelho de Cristo. Esses testemunhos são testemunhos falsos, testemunhos que estão contradizendo a palavra do Senhor. Agora eu sou bem visto, agora eu estou na sociedade, agora eu sou feliz, agora eu sou cabeça e não cauda. Está totalmente oposto ao evangelho. Jesus disse: vós sereis perseguido e odiado. Agora você está sendo amado, você está rico, você está enriquecido, está igual a igreja lá do Apocalipse, né? Estou abastado, nada falta tenho, é nu, é miserável e desgraçado. É isso que você é. Se você tem uma vida dessa forma, não que seja pecado ter riqueza, não, estou dizendo que se vive nessa primazia, que é o que eles pregam, principalmente na Universal da Terra e outras igrejas por aí, esses ministérios enormes que aí estão, levando milhões de milhões de pessoas para o inferno, com misticismo, com feitiçaria, com sal grosso, com rosa, com tanta parafernália que eles têm introduzido. Mudaram a glória de Deus, um Deus incorruptível, imagem do que? De objetos, de imagem, de animais e de homens. Amaram mais a criatura, amaram mais o homem, estão amando mais o homem.
É o que está na Escritura. Por isso Deus os entregou para um sentimento perverso. Por isso que você vê tanto levianismo dentro da igreja, dentro da noiva de Cristo. Está infestado de levianismo, de adultério, de fornicação, por causa deste pecado. Porque mudaram a glória de Deus em imagem de coisas corruptíveis. De um Deus incorruptível mudaram para coisas corruptíveis. Sal, roca, caneta, papel e um monte de coisa. Então Deus os entregou. Isso não é novidade para nós, se nós conhecemos a Escritura. Por isso que nós temos que pregar a verdade de Cristo. Aí entra aquela outra palavra do Senhor, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é palavra de Deus, palavras espirituais. Não essa que os homens usam aí para granjear tronos humanos e terrenos, vivendo em idolatria e fornicação espiritual. Amém, irmão? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que essa palavra possa ter ido ao encontro do teu coração e você possa ter aprendido com a palavra do Senhor. Amém? Paz do Senhor, a paz e graça a todos, no nome de Jesus. Glória a Deus.